Mais uma vez, bom dia. Não inclinar a cabeça no orar. O Pai, há pouco foi feita menção de mesmo bênçãos na natureza que não te beneficia dela. E que graça, as mesmas palavras, é que te explica algo que não tem beneficiado por causa do Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício. É por causa desse sacrifício, por causa desses méritos, que não te suplica bênçãos de nenhum. Além do que não te receber mesmo na natureza gratuitamente, sem ter pedido sequer. Não te pedir para poder do Senhor Espírito. Que nossa formação, nossa edificação espiritual pudesse ser para a glória de Deus. Ó Pai, por favor, exalta o nome de Deus nas horas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós queremos fazer uma reflexão e procurar tirar algumas lições de vida de um pioneiro de Igreja Adventista do Sétimo Dia. De falar de D.M. Ken Wright. Alguns de nós certamente já ouvi falar nele, já nós ler qualquer coisa sobre ele. Acredito que é mesmo nesse livro que nós estudar agora na escola sabatina, Mensagens Escolhidas, volume 2, que mais para frente tem pelo menos 1 ou 2 capítulos dedicados a ele. Alguns conselhos que Ellen White dá. Hoje nunca te bem lido conselhos de Ellen White com relação a Ken Wright. É mais algum exame histórico de outros pioneiros que lidam com ele. O que é que isto fala a nós acerca de Ken Wright? Por que razão é importante considerá-lo? Primeiro, por causa da sua ligação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e com o profetisa de Deus. É tal como quando te ledes vários homens na Bíblia, suas experiências, suas falhas, e nota tirar a lição deles, que histórias em si mesmo que está lá para, como se é vontade de Deus para nós, é claro que não, mas Deus coloca-as lá para não aprender alguma coisa. E é porque os homens lá lidam com inspiração. Teve profetas, que aconselharam, teve direção divina, e contudo, fazer decisão, eu vejo que é lamentável. Da mesma forma, Ken Wright lidar diretamente com profetisa de Deus, lidar com inspiração. Essa experiência nesse movimento, no remanescente, de acabar para ser benéfico, para não aprender qualquer coisa. Além disso, Ken Wright tem muita importância até hoje. Razão por que tem vários websites ou livros que têm sido publicados contra Ellen White, é por causa dele. Ele é fundamento. Ele tem dado material para os vários homens que têm saído da Igreja Adventista de Sétimo Dia, ou outros que nem sequer é Adventista de Sétimo Dia. Por vezes, tu vê pessoas que são adventistas de atacar nós, de atacar espírito de profecia, de trazer passagens que nunca vou já sequer, e que na verdade existem. Então, somente vou precisar compreender o contexto, o que é que ele está a falar dele. E vou te perguntar como é que os homens que nem sequer adventistas do sétimo dia podem ter tal conhecimento profundo da nossa história que nunca tem. É por causa do material que Ken Wright dá, livros que ele publica, que até hoje têm sido fundamento para todos os websites. E dá lá que vai beber, porque afinal ele lida com Ellen White, ele lida com os pioneiros. E portanto é crido que por causa desse ele deve ter muito crédito
naquilo que ele está falando. Nota que a primeira passagem que bateu naquela folha é alguém que foi presidente de conferência geral da nossa igreja. Nota o que ele fala acerca de Ken Wright Lee. Já eram amigos, além de irmãos de igreja. Ele está falando o seguinte do conselho que ele dá. Ele tem uma ideia de maneira que quantas vezes Ken Wright lida com as mesmas experiências. Ele está falando o seguinte. Repetidas vezes eu tentei salvar Ken Wright, que já foi um poder para a causa, um palestrante e um debatedor. Ele era um daqueles que não suportava dificuldades. Quando tudo ficava difícil, ele voava para fora dos trilhos. Por 4 vezes ajudei aquele pobre homem de volta à luz, mas da 5ª vez ele foi. Basta olhar em seu rosto novamente para ver que tipo de destroço ele ficou. Ele poderia fazer grandes coisas quando Deus estava com ele. O Espírito estava com ele. Mas depois que ele saiu, o Espírito não o acompanhou. Ele foi entregue ao seu próprio Espírito e o de outro poder. E isso tem sido o problema de todos os que afastam do corpo. O problema de Ken Wright, tal como mencionado ali para Butler, esse foi presidente de conferência geral, tal como falou naquele período. Ele falou aos homens que estavam a lidar bem com dificuldades. E vou notar por quantas vezes que ele saiu da igreja? 4 vezes. É desse que ele te falar. Ken Wright, por 4 vezes, mesmo como pastor de igreja. Esse que era quando ele era membro inicialmente. Por 4 vezes, como pastor da igreja, ele afastado da igreja adventista de 7º dia. E tudo vez ele fala mal da igreja, ele fala mal de Ellen White. E ele estava a voltar, ele estava a fazer confissão, ele estava a reconhecer esse erro. E nunca pouco tudo que às vezes, se bobar ler a biografia de Ken Wright, é interessante. Coisas que ele fala, maneira que ele fala mal das igrejas, mal de Ellen White, e depois ele volta e ele estava a mudar de ideia. É por isso que vou ficar a pensar como é que as pessoas que lêem esses livros hoje, que têm dado crédito ao que ele fala, botem que tem uma tremenda falta de discernimento espiritual para acreditar na tal homem. E é que tem motivado e entusiasmado os outros é que continuar a fazer guerra contra a nossa igreja. É que te conhecem nós. Alguns é que teve ali dentro, quando bate bem, é mesmo problema o eu. É resistência a conselho, espírito, profecia. É pessoas é que queriam andar na luz e qualquer coisa era uma desculpa para eles. E assim foi com Ken Wright. Quando tinha qualquer dificuldade, alguma coisa que ele sabe, era suficiente, que era para desmotivá-lo. E óbvio, nessa história, o que botou já é tão somente um homem possesso por demônios. E contudo, Satanás estava a trazer para dentro da igreja várias vezes. É lamentável. Nota naquela passagem de baixo, que o segundo, lê quando, para a 4ª vez, vez número 4, que ele volta para a igreja, nota uma confissão que ele mesmo está a fazer. Esse é quando, da última vez que ele volta antes dele bater beijo. E nota o que ele falou ali, na segunda passagem. Pela primeira vez em anos, pude realmente dizer que acreditei nos testemunhos. Todos os meus ressentimentos em relação à irmã White desapareceram em um momento. Que é interessante. Esse mesmo homem que publica livros que até hoje já várias igrejas usam para atacar nós com relação a Ellen White. Não somente, ele publica um livro acerca de Ellen White e um livro especificamente acerca de doutrinas da igreja adventista. Mas ele te reconhecer, pela primeira vez, não teve uma experiência, pode lembrar das versos, na Jeremias 17, verso 9, que ele fala. O coração do homem é enganoso. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Coração do homem é enganoso. E lembra tem Ken Wright.
Aliás, não concluí aquela passagem, é melhor ler essas próprias palavras. E senti um amor terno por ela. Tudo parecia diferente. Como Pedro, eu não me conhecia até que Deus me deixou para ser provado. Senti-me muito humilhado pelo fracasso vergonhoso que cometi. Sexta-feira, 26 de setembro, enquanto estava no acampamento em Jackson, Michigan, senti em meu coração a mudança mais notável que já experimentei em toda a minha vida. Foi uma reversão completa de todos os meus sentimentos. Luz e fé entraram em minha alma e senti que Deus havia me dado outro coração. Eu quero dizer a todos os meus amigos, em todos os lugares, que agora eu não apenas aceito, mas acredito que os testemunhos são de Deus. Ele falou agora, ele escreve lá que as 3 vezes antes, ele estava a fazer guerra contra eles, ele bate bem. E cada vez que ele bem reconhecer, pode imaginar a paciência que os irmãos teve com o Ken Wright? Para suportar, e cada vez que ele bate bem, restaurá-lo outra vez no serviço. Esse é um homem que tinha absolutamente nada que era para criticar a igreja adventista de sétimo dia. Maneira que irmãos tratá-lo, maneira que ele mesmo reconhecer, o que é que ele pensar quando ele bate a 5ª vez? Já teve as experiências antes, por que razão ele pode acontecer outra vez? Boca de desconfiado da cabeça, quando teve 4 experiências do tipo? Não, Ken Wright. Enquanto te considerasse vida, não esperava te pensar ao mesmo tempo na boca. De maneira que poder ter alguma aplicação. Pode ser boca de ser de igreja chamada Ken Wright, boca é pastor de igreja, boca escrever livros, boca fazer guerra contra a igreja adventista tal como ele. Mas você vê a mesma experiência de Judas na Bíblia. Alguém de dentro, mas na verdade que seu coração que te convertido, que te transformado e te dá lugar ao diabo. A Bíblia fala, joio foi plantado pelo... Ele era claramente um joio que foi plantado dentro da igreja pelo diabo. Não podemos falar isso agora, depois que essa história já terminar. Porque afinal, enquanto você lidar com alguém, você saber o que também ser o culminar. Você saber, tem pessoas que você saber exatamente como é que essa história terminar, mas com ele, você saber exatamente. Ele era um joio plantado dentro da igreja. Pessoas que poder aceitar a fé, e que poder tornar parte da igreja, mas esses coração que te convertidos, que te dá lugar a Deus para fazer esse trabalho de transformação. Porque semana passada não lê, de maneira que essa é fine, boca te convertida ainda, mas vou te dar lugar ao Espírito de Deus. Vou te ler Bíblia, vou te ir à igreja, vou te meditar em Cristo. E cada vez que vou expor neste terreno, o Espírito de Deus te impressionava o coração. Pouco a pouco esse trabalho é feito até conversão, entrega total do indivíduo de acontecer. Mas tem pessoas que te dá lugar. E será que bom desses é que te dá lugar ao Espírito Santo? Porque se boca te traz tempo sequer, tal como no dia semana passada, para passar com Deus, boca te dá lugar ao Espírito Santo. Boca te dá a oportunidade para trabalhar com o bom. Boca te põe a cabeça na condição que pode ver. E lembra, aquela decisão é que te pertence a bom. Decisão, poder de vontade, Deus dá a todo homem. Deus que te bem fazer para bom naquela parte lá. É boa decisão. É boa escolha. Não concluí aquela passagem, consigo continuar a falar. Onde é que não parar? Sabendo da oposição que senti a eles, essa mudança em meus sentimentos é mais surpreendente para mim do que para os outros. Estou plenamente convencido de que a minha própria salvação e minha utilidade para salvar outros dependem de estar conectado com este povo e esta obra. Irmãos, direi o seguinte: no que me diz respeito, vou começar aqui mesmo, e tudo o que tenho, tudo o que sou, vou colocar nesse trabalho e correr o risco com tudo. Eu nunca mais farei essa marcha atrás outra vez. E acredito que, se eu mudar essa decisão, estarei perdido.
Que interessante. Ele estava a profetizar seu próprio destino. Ele falou, nunca mais te fazes marcha atrás, backing up again. I will not do it again. Até ali já tinha feito 4 vezes? Não, até ali 3 vezes. Wait. Yes. 4 em vez de 5 que ele bate vez. Portanto, ali é aquela 4ª vez que ele tinha voltado. Ele falou, nunca mais ele estava a fazê-lo. Ele estava a fazer marcha atrás outra vez. E ele falou, se acaso ele mudar de ideia, mudar de decisão, ele sabia que ele era um homem. Man. Esse é que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Por isso, Ellen White falou, tem pessoas que pensam que este convertido, até porque estará longo. Tem excitamentos momentâneos e para eles é conversão. Conversão que é esse? Não necessariamente. O simples facto desse acontecer um excitamento momentâneo, alguns dias vão poder orar longo e depois vão voltar outra vez para a vida anterior. Às vezes excitamento apenas, tal como na casa ali da Ken Wright. Que é conversão genuína, alguma coisa, algum sentimentalismo. De repente, coisas estão mais suaves e pode mudar de ideia. Porque tal como aquele presidente de conferência falou, quando tinha dificuldades, ele estava aqui fora. Será que bem desses? Quando tem dificuldade, já não teve pessoas assim nessa igreja. Já não teve vários. Bom, tem resistido até agora, Deus seja louvado. Mas será que vou também manter firme até o fim? Não abre a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Um homem tremendamente inconstante. Portanto, vou poder usar as mesmas passagens quando alguém trazer passagens de website para aquela no White, vou falar os fundamentos também das homens ali e notar sem inconstância. Ou mesmo se trazer próprio seu livro, passagens do que ele fala. Ele é que dá fundamento para os vários outros críticos de Ellen White, como Walter Ray, na década de 80, e outros que bem usar Walter Ray agora para criticar. É impressionante. Isto dá para trás para o mesmo fundamento. E notar a tremenda inconstância das homens. Um caráter que boca poder confiar. Era um homem possesso por demônios. A chegar a um ponto, aliás, onde que não te bate que é nada, porque afinal, tal como esse título que tem, o homem que resistiu ao Espírito. Na ele, botei uma experiência de um homem que peca e cometeu o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. É interessante, vou já no final se culminar da maneira que foi. Hebreus capítulo 1. Lê no livro de Hebreus, tal como esse título mesmo está a falar, Paulo, que escreveu Hebreus, nunca tem dúvida, certo, brother Tom? Por casal, nunca tem dúvida? Porque o próprio Espírito Profecia falar que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Porque tem um debate se é Paulo que escreveu ou não, porque tem nome nele, de quem escreveu. Mas Paulo que escreveu o livro de Hebreus, a escrever exatamente aos hebreus. Esse que é um livro virado para benefício dos gentios, especialmente para hebreus, judeus, homens que aceitam a fé e convertem ao cristianismo, mas depois, aliás, quando te escrever para os licenços, te dás conselho para fazer tal como outros tinham feito, que era voltar para trás. Voltar para cozer. É por isso Paulo, de começar ali no capítulo 1, no verso 4 e verso 5, ele te falou o seguinte. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Vou pular para verso 7 e verso 8.
E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. O que é que Paulo te procurar fazer ali no capítulo 1 é demonstrar que o Senhor Jesus é melhor, é superior do que o quê? Anjos. Então está esse a descrever para os hebreus, homens que tinham conhecimento da Bíblia, que têm toda essa admiração. Lembrar, naquela altura, a única Bíblia que eles tinham era o Velho Testamento. Tem todas as revelações de presença de anjos, da manifestação na Bíblia. Vem visitar Abraão, vai visitar Ló, tem tudo isso. Mas ele está a falar, Senhor Jesus, que nós te rejeitar, nós receber, e nós querer voltar para trás, para o judaísmo outra vez. Vou-te voltar para cozer. Senhor Jesus é superior aos anjos, ali no capítulo 1. No capítulo 2, verso 6 para verso 9, cozer ele falando. Capítulo 2 de Hebreus, verso 6 para verso 9. Mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas os sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhes não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória, de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Quando? Não terminar verso 9. Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ora, desculpa, pouca interrupção. Quando vou ler homem, que te fala dele é Adão, que te fala. Deus tinha colocado tudo coisa debaixo do controle de Adão. Deus dá a Adão domínio. Mas Adão perdeu, certo? E lê Paulo está falando de maneira que o Senhor Jesus, aquilo que nunca já no homem agora, o Senhor Jesus recuperava. O Senhor Jesus foi coroado de glória e honra. Em outras palavras, o Senhor Jesus é superior a Adão. Ali no capítulo 2, te mostrar que o Senhor Jesus é superior a Adão. Melhor. Ou seja, o primeiro homem falhar, o segundo homem, a te falar o segundo Adão, que é o que ele falou na 1 Coríntios 15. O segundo Adão estava de bem vencer onde que o primeiro Adão falhar. Aquele que Deus tinha dado a Adão, que Adão perdeu, o Senhor Jesus recuperar. Nunca já todas as coisas sujeitas ao homem, mesmo nós da descendência de Adão, mas não podemos observar no Senhor Jesus Cristo. Ele é superior ao homem, superior a anjos no céu, superior a Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. No capítulo 3, Hebreus capítulo 3, verso 1 para verso 3, ele está a falar o seguinte. Capítulo 3 de Hebreus, verso 1 para verso 3. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constitui, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quando maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Vou saber de maneira que os judeus tinham Moisés em grande estima. E Paulo te dá a mostrar que o Senhor Jesus é superior a Moisés. No capítulo 4 tem algo também, mas nunca te toca nele, porque tem uma ideia de algo para start, é que tem a envolver esse capítulo, portanto, tu pula bem o capítulo 5.
Hebreus capítulo 5, no verso 4 e 5, a te falar o seguinte. Hebreus 5, verso 4 e 5. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Acho que verso 6 também. Como também diz noutro lugar: Tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Lê, Senhor Jesus, é superior ao quê? Arão. Se sacerdócio é superior a sacerdócio arônico, certo? Se sacerdócio é superior, ou seja, Senhor Jesus é melhor. Lembra outra vez a te falar para os judeus, vou querer voltar para as normas do Velho Testamento, diz superior do que o Senhor Jesus, que tem possibilidade, tem agora, e vou querer voltar para algo inferior. Portanto, nesse livro de Hebreus, a descrever para eles nesse sentido, levar a refletir que tem nada de superior lá fora ou então para trás. Quando botei o Senhor Jesus Cristo, botei tudo. Mais para frente, também continuar a falar que o Senhor Jesus tem um melhor santuário. Tem aquele santuário do Velho Testamento, que tinha aquelas cerimônias, mas tem um superior no céu agora, onde é que o Senhor Jesus está, certo? E daí, esse debate, continuar o debate, mostrar, mas por lá para o capítulo 6, a ideia era trazer para esse capítulo 6, mas dava-se background ao mesmo tempo. Capítulo 6 de Hebreus, verso 4 para verso 6. Os versos ali é mais popular no livro de Hebreus. Então, somente, normalmente, pessoas que te compreendem o contexto. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizerem participantes do Espírito Santo e provarem a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Maneira? Exato. Esse homens experimentar o dom celestial, experimentar o Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, e contudo, decidir que estava de voltar para algo inferior. Óbvio, não te lês verso exatamente para aplicação na Ken Wright. Depois de ele ter experimentado o dom celestial, ele teve o privilégio de andar com Ellen White. Ele receber testemunhos dela. Não podia ter lido o testemunho que ela escreveu, que normalmente é usado, tem mal interpretado. Há 10 nós lemos no Testemunhos para a Igreja, volume 5. Lá tem um testemunho para Ken Wright. Então, somente que tem nome, é Brother D, Brother C, boca de saber, é quem? Que ele fala de um barco. Que Ken Wright estava a pensar em largar aquele barco para juntar com outros barcos. Não se lembra? Que lá um testemunho que ele escreveu para Ken Wright, quando ele estava a pensar em juntar com outras igrejas, o que ele acabava de fazer, tal como no outro dia. E ela não vai dar conselho antes mesmo disso acontecer. O que Deus mostrar na visão, e o que ele escreveu para Ken Wright. Os homens, portanto, teve privilégio de lidar com manifestação tão clara de poder do Espírito Santo. E contudo, para resistir de qualquer forma. É por isso que, tal como Paulo fala, quando bobassem, é impossível restaurar tais pessoas. Diz que te poder arrepender mais. Ken Wright chegou a um ponto que ele estava a conseguir arrepender mais. Vai saber dizer já, de certa forma, acho que ele conseguir. Te chegou um momento que vou poder bater tão longe que já vou estar a ser restaurado mais. É perigoso brincar com luz. Especialmente para boa com parte da igreja adventista do sétimo dia.
Você saber que mais avançado do que pessoas que é parte de outras denominações. Bom risco é maior. Porque você mais exposto à luz. E se vou pecar com relação à luz, que Deus pode fazer mais para bom. É tal como com relação ao diabo no céu, que tem nada depois de ter sido expulso do céu, que Deus podia apelar para ele. Ele estava na presença de Deus. Na presença de Deus, de ser glória. Nunca tem ideia por quanto tempo se quer. Nós, por exemplo, ao pecar, Deus ainda poder falar a nós, ideia de um dia estar junto de ser glória. Porque te desejar tal coisa. Wow, yes! Especialmente quando vou considerar, se alguém perguntar, uai, que vou querer Basel, então esperar que a boa resposta será por causa da presença do Senhor Jesus Cristo. E não por causa de ruas de ouro. Right? Porque algumas pessoas aí, céu apenas de pensar, não mais dor, não mais sofrimento, vida eterna, e que as coisas lá, sabura, realmente. E quem que crê Basel? Quem que crê Basel para gozar de tudo aquilo? Mas o problema é caráter de Deus, é que está lá. É que lá há pessoas que crêem. Vou crer tudo aquilo, mas sem Deus. Yes. Porque se me bastado na presença de Deus, é por isso Isaías está a falar, é qual capítulo? Que ele fala, que é uma pergunta que ele fazia, quem que te vai habitar com labaredas de fogo? Ele fala, lá de continuar a descrever, apenas aqueles que estão a andar corretamente com os seus Deus, a começar a descrever o caráter de que as pessoas. É que te vai viver junto de labaredas de fogo. Fire, ok? Who's gonna be able to live close to fire? Porque a Bíblia te fala de Deus, se glória, é como um fogo consumidor. Mesmo quando já naquele monte Sinai, na Êxodo 24, a descrição é a glória de Deus era como um fogo consumidor naquele monte. É aquele mesmo fogo lá é que te vai destruir pecadores no inferno. É a glória de Deus. Que é um fogo tal como aquele que botei no fogão na boa casa, é a glória de Deus, que Deus falou a Moisés, se mostra bela, vou morrer. Porque é exatamente a experiência que Deus te vai dar a homens no inferno. Pode imaginar pessoas que te falam, oh, Deus que te existia. Se Deus te existia para manifestar mesmo. Well, é exatamente o que Deus te vai fazer no inferno para aqueles que resistissem à existência. Deus te revelava a eles. É que lá que é inferno. Isto acaba por ser consumido. E, portanto, quem que te vai viver junto de labaredas de fogo na selva vai precisar de um caráter semelhante. É por isso, vai poder desejar ruas de ouro, frutos, 12 tipos de frutos diferentes cada mês. Tal como o Brothers Antônio falou, sabura. Mas caráter de Deus é que é mais importante. É que lá é que te fazer céu, ou não? Porque afinal um dia céu que te vencer ali na terra. Yes. E o que é que te fazer céu? Vou-te querer céu quando Deus estiver morado ali conosco? Aliás, que céu vou também? Vou querer um lugar deserto, vazio, que antes era chamado céu quando Deus está ali? Certamente ruas de ouro, tu continua lá. Se é que simplesmente Deus transferiu completamente para ali. Right? Questão é a presença de Deus. Onde é que Deus está é onde é que vou querer estar. Ou não? Imagina aí lugar de segurança. Hoje mesmo, minhas orações, vou te falar na atualidade, de pedir Deus te dar ajudar a perder a glória de Deus. Não querer perder assim. A minha modo quando você perder na rua, as bocas vão onde é que vou estar? Não quero, não querer perder a glória de Deus, para tudo ser-se glória, não quer onde é que está, mas não saber como te seguro, porque dentro de cidade de refúgio. Ser glória para circundar de todo lado. Essa experiência que te desejar, quando te pedir Deus te dar, ajudar a perder a glória de Deus. Já vou ter essa experiência. Que, te durar para vou alcançá-lo, mas quando vou durar na oração, que vou alcançar uma proximidade de Deus, é como se uma coisa está abrindo no momento, vou já algo de glória de Deus. Porque às vezes já vou ter essa experiência.
A minha vida, de meu modo, não vislumbra. Wow, yeah, that's what I'm looking for. Vou te desejar. Deus te dá vislumbres às vezes. Ele te encorajar para te animar a querer persistir, para receber mais e mais daquilo. Quem que te vai morar com labaredas de fogo? Well, não estava a ler, acho que era esse capítulo 6 de Hebreus, certo? Vou precisar, aliás, de chegar a um ponto, tem pessoas aí, de pecar contra o Espírito Santo. É perigoso. Perigoso. Se tem alguma coisa com abrir, mas nunca concluir, já me perdi agora. Seja como for, não te pular para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Verso 36 para 39. Aliás, primeiro não lê verso 25. Verso 25, que ele fala, usado, deixa eu ver, mas não te pôr lápis verso no livro de Hebreus, sem saber contexto. Outra vez, a pessoa já que estava a correr risco de abandonar a congregação. Como se lá fora tem algo melhor. Nota verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia te falar do quê? O dia do Senhor. É o dia do juízo. Yom Kippur. É assim que estava chamado. Dia do juízo, ou dia da expiação no Velho Testamento. O dia da expiação. Estava a referir a ele, judeus, o dia. Eles quedavam normalmente expressá-lo completamente, o dia da expiação, o dia. E portanto, Paulo falou quanto mais vezes que o dia, e sabia que ele era uma representação do juízo. Eles sabia. É por isso os judeus compreenderam que o dia da expiação estava associado com o Monte Sinai, quando aquele bezerro foi construído, de maneira que Deus bem fazer uma investigação de quem foi leal e quem que foi destruído. Eles compreenderam que era a aplicação do dia da expiação naquela vinda do povo de Deus do Egito. Há dias não tinha falado sobre isso na linha, se lembra? Right? Quando Deus estava debaixo daqueles 10 mandamentos, era semelhante ao dia de Pentecostes. Right? 50 dias depois que saí do Egito, Deus dá os 10 mandamentos do Monte Sinai. Mais tarde, 50 dias depois da morte do Senhor Jesus Cristo, Pentecostes teve lugar. Das vezes não foi o Pai e o Filho que desceram no Monte Sinai, das vezes o Espírito Santo que desceu no Monte Sião. Right? Ou seja, que este paralelo. Pentecostes semelhante ao dia, aliás, quando Deus dá aqueles 10 mandamentos. É repetição da história, se vou dizer. É importante compreender, quando chegar no Monte Sinai, que o bezerro foi feito, e Deus trazer juízo sobre aqueles que adoraram aquele bezerro, era uma representação do dia da expiação, que para nós começa quando? 1844. Portanto, Paulo é como se ele está a falar, tem cuidado que vou abandonar a boa congregação, especialmente quando vou considerar a aproximação do juízo. E nós não vivemos dentro dele, pessoal. E não está quanto que podia estar ali por negligência ou desinteresse que está ali. Ou mesmo quando te juntar para adoração na linha. Pessoas, porque lá é congregação, pessoal. Sim ou não? E pessoas que continuam a te desrespeitar, que têm consideração quando te bem juntos. Essa advertência ali é para bom. E nós não vivemos exatamente no tempo do juízo. Quão mais cuidadoso não devia ser? The day of atonement. E nota agora no verso 36 para 39, conselho que ele continua a dar aos homens, é um conselho para nós, pessoal. Persistir. Que bom give up. Não importa a dificuldade que poder surgir dentro da igreja, ou mesmo na família, ou em qualquer lugar.
para desmotivar espiritualmente, don't give up. Verso 36 para 39, que o Zé falar. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo é o que há de vir, virá. Isto traduzir assim na Bíblia, diga. E não tardará. Okay, Yes. go ahead. Na outra Bíblia fala pouquinho. That's fine. O que há de vir, virá e não tardará. Que lá é quem? Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Não continuar, de favor. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Porque esse é que retirar é pessoas tal como Ken Wright. É que retirar para a perdição, abandonar a luz, abandonar a verdade, tal como Paulo fala no capítulo 6. Pessoas que é impossível restaurar outra vez. Pecar contra o Espírito Santo, pecar exposto à luz. Acho que é isso que me estava a falar aquela hora. Tal como Satanás nasceu diante de luz, de maneira que ele peca. E que tem nada que Deus poder apelar para ele, para trazê-lo de volta. Porque tudo o que Deus tinha para dar, Deus dá. Eu, como falar, bom com um adventista de sétimo dia, é diferente de pessoas lá fora. Esses que têm acesso, ainda eles podem deslumbrar. Uau! Que sabia de tal coisa, vou saber dele e vou te chutá-lo. Coisa que mais Deus poder apelar para boa como adventista de sétimo dia? Vou ter perigo que vou te correr? Não olhe agora naquela folha, aquela terceira passagem, esse, nota, quando vou considerar, não tinha lido aquele segundo, que ele falasse sei outra vez, meu homem perdido. Ele profetizasse esse destino. Mas, e nota, que ele era no qual ano? Se vou ver que a segunda passagem era no qual ano? 1884. E agora, esse que não bem lês, vou pôr já na final, em 1887. Ou seja, depois que ele dizer que a decisão em 84, poucos anos depois, nota-se a decisão outra vez. A terceira passagem. Em uma carta à Associação Geral, ele disse que não poderia mais ser um adventista do sétimo dia. Na noite de 17 de fevereiro de 1887, em uma reunião de negócios da Igreja Adventista do sétimo dia de Otsego, Dudley Kenwright desabafou motivo após motivo pela qual ele estava abandonando o navio. Aqui está o registro do secretário da igreja. Ele chegou a um ponto em que ele não mais acreditava que os 10 mandamentos eram obrigatórios para os cristãos e desistiu da lei, do sábado, das mensagens, do santuário, da nossa posição sobre os Estados Unidos na profecia, nos testemunhos, na reforma da saúde, nas ordenanças da humildade. Ele também disse que não acreditava que o papado havia mudado o sábado. E embora ele não o declarasse diretamente, sua linguagem insinuava que ele provavelmente guardaria o domingo. Ele achava que os adventistas do sétimo dia são mais estreitos em suas ideias e que, ao citar tanto como fazem do Antigo Testamento, estão voltando para a luz da lua em vez de experimentar a luz do Evangelho de Cristo. Mas que é interessante, quem voltar para a lua? Não foi ele. Amém. Continua, por favor. Também não tem fé na obra missionária como conduzida por nosso povo. Sente como se não fosse a maneira que Deus designou para fazer a obra. Ele ainda afirmou acreditar que a vinda de Cristo estava próxima, fazendo a mesma aplicação de Daniel 2:7 e Mateus 24, que ele sempre teve, mas não acreditava que houvesse qualquer mensagem especial precedendo a segunda vinda de Cristo, no sentido em que os adventistas do sétimo dia ensinam. Tudo que usa bambora, certo? Ele pôs beijo, ele fez lista que ele dê, a razão que ele te dá, porque, mais uma vez, não poder ser adventista de sétimo dia. Esse é a vez número 5.
a dizer todas as listas. É para saber, normalmente é isso. Quando pessoas te rejeitam Ellen White, não Ellen White, o Espírito dá profecia nas igrejas, tudo que usa de baixo junto com ele. Ellen White, alguns de vezes, quase tudo vezes, mas pelo menos continuamente cerca de 2 vezes, ou 3, que Ellen White escreveu cartas de repreensão por qualquer coisa que gosta daquilo. Ela não que escusa, que desmotivá-la, que, qualquer dificuldade, qualquer coisa, ela era orgulhoso demasiado. É para a boca falar nada, é para a boca cross his way, é para a boca, qualquer dificuldade, qualquer coisa, era suficiente que era para desmotivá-la. E como seu coração que estava realmente na mensagem, seu coração que estava convertido, óbvio, era fácil de sair da igreja. Vamos embora. Eu vou te falar de um pastor, pessoal. Ele escreve falar durante que as outras vezes, eu estava acreditando nisso, nas listas que ele dá. Mas ele pregaste. E bom notar naquela primeira passagem, aquele presidente de conferência mesmo falar que ele era um debatedor. Famoso. Ele vai dar conselho acerca de debates. Ele fala que tem exceções que por vezes é necessário. Mas, regra geral, ele fala era perigoso. E esse homem ali era um bom debatedor, famoso na igreja adventista. Esse escreve falar que ele tinha que ter conhecimento, tudo nas doutrinas. Um profundo estudante. Não se entende? Quer dizer que isso é falar, pessoal. Acabou de deixar de ser impressionado por ninguém na púlpito. Não entende? O facto de que alguém poder explicar coisas de forma impressionante, que queria falar que estou convertido. Espero Deus poder até usar para benefício de alguém, por causa de outras pessoas, de fazer uso do que simplesmente têm reservado. Mas que eu queria falar necessariamente que os homens têm a aprovação de Deus, ou que estou convertido. É por isso Deus somente deve receber glória, Deus deve ser exaltado. Verdade que o homem te apresentava, te louva Deus para eles, mas boca te exalta o homem. Porque não está a mesma experiência de Ken Ridley. Quem diria? Depois de ter pregado tudo aquilo, crido na tudo aquilo, ele falou que acredita nisso. O que é que te dizer pensar que a boca poder ter uma mesma experiência? Afinal, o coração do homem que é enganoso, quem o conhecerá? Ele bate para trás para a comunhão com Cristo, pessoal. Esse homem que tinha comunhão com Deus. Quando vou ler mesmo se biografia, os vários relatos que dá de experiência de pioneiros que lida com ele, mesmo quando estava na igreja. Teve uma altura que quase, ele mesmo confessava que estava de sentir, quase que ele queria abandonar qualquer tipo de Cristo, de religião, ainda está dentro da igreja. Ele sentia ser como um ateísta. Como é que, é estranho, é um mistério. Mas, outra vez, é isso, é falta de comunhão com Cristo, porque Deus que te vai deixar largado o diabo fazer com a boca, ele crê, se acaso a boca crê o diabo. É o que te vai acontecer. É porque tem alguma coisa no bom coração que você agarrado a ele, que a boca crê, deixa vai. Deus está pelado, Deus está te chamado, o Espírito Santo tentar convencer, mas a boca crê. Essa era a experiência dos homens ali. É perigoso, bobate guardar pecados no bom coração, bobate guarda coisas, boca te dá a Deus ele, bobate adiar, bate de chapa depois, é perigoso. Bota pensar que tem chance mais tarde para poder fazer depois. Aprender com a experiência dos homens ali. Nota aquela passagem de baixo. Esse, ainda acho que aquele presidente de conferência, outra vez, Butler, está a falar. Ele estava naquela reunião. Não estava a dizer que ele falava. Agora, em número 4, falou o seguinte. Amigos sabiam que sua esposa, Lucy, ficaria feliz em permanecer na igreja, pois ela tinha muitos amigos lá. Anos mais tarde,
ele admitiu que ela chorou profundamente quando a ruptura foi feita. Mas Lucy sempre o acompanhava em suas várias viagens para dentro e fora da igreja. Que triste, irmãs, mulheres casadas. Lucy, se mulher, acompanhá-lo sempre que ela bem e bem. Essa mulher tinha convicção de verdade. Aliás, não estava nem que termina ali a falar. Naquela noite, ela disse que concordava com suas ideias doutrinárias e que ficava do seu lado. Então, a seu pedido, ambos foram cortados da igreja. Que lá é a última vez que ele saiu da igreja, nunca mais ele voltar. Se a mulher vai junto com ele. Se boleia mais tarde, vida de miséria quis viver. Teve uma altura que eles passaram a vender livros de porta em porta e livros que estava de vender, você era livros de igreja adventista. Quando alguém perguntava, uai, não se quer adventista, mas que se vendes livros. Eles falaram, está a vender melhor do que outros livros. Só para poder obter algum dinheiro para sobreviver, está a vender livros de igreja adventista de sétimo dia. Seis feitos, pelo menos um filho de seu é que mantém a ramo de cristianismo a tornar Christian Scientist. A professar cristianismo, mas que tem nada a ver com o cristianismo. A levar a família junto com ele para a perdição. Advertência para aqueles que é pais, para aqueles que é chefe de família. Uma advertência, um apelo para mulheres. Vou precisar de convicção, vou poder viver à sombra de espiritualidade do bom marido. Se a casa estiver torta, de maneira que boa tem capacidade espiritual que é para ajudá-lo. Não para acompanhá-lo. Onde é que ele vai na perdição, mas vai junto com ele. Já é isso acontecer. Te lembrado uma mulher claramente que chegava a falar a uma altura, se a marido quiser estudar, não estuda a Bíblia. Eu falava claramente, sem nenhuma vergonha. É por isso Ellen White, quando te falar de experiência de Ló, e ser mulher, uma das razões que a mulher Ló que Cristo saiu da Sodoma era por causa do quê? 6 filhos, é que ficava para trás, que era somente riquezas. 6 filhos. E lá Ellen White está a comentar que tem pessoas que estão a falar, se minhas familiares, minha mulher, minha pai, minha mãe, minhas irmãs, se que te aceitar a salvação, então também que te aceitar. Ele fala, de maneira que vou poder desprezar o que o Senhor Jesus fazer por causa de seres humanos. Para baixo atrás deles. Nem piedade. Tal como diz, a mulher claramente, Imagina, fala que a mulher bem igreja, porque esse é a segunda mulher. Se a primeira mulher sair com ele uma vez só. Ele volta, depois ele morrer, mas ele morrer pelo visto na fé. Ellen White encorajá-lo a ser leito, mas as outras mulheres de seu livro bem acompanhá-lo que os restos quando ele bem vai. Imagina quando vou bem como mulher para trás, que associar para... Depois o marido dá para o outro, torna bem. Pessoas te perguntam, uai que vou bem? Afinal, vou tornar bem quando ele bem. Que dá vergonha. Então, apelar especialmente para minhas irmãs, para nós ser estudantes da palavra de Deus. Homens e líder, homem suposto ser líder, cabeça do lar, pode ver submeter a bom marido, mas no Senhor. Se a casa te direcionar num caminho que é de Deus, acabou bem. É interessante que mãe de Ken Wright mantém a adventista de sétimo dia até ser morte, mesmo depois que seu marido, seu filho saiu várias vezes. Mesmo depois que ele saiu definitivamente, ser mãe mantém como adventista de sétimo dia. Deus seja louvado, certo? Quando ele escrever Adventism Renounced, que é um livro quando ele rejeita a igreja adventista, e ser mãe pediu-lhe uma cópia. Ele que dá a dizer mãe, esse é o testemunho de ser mãe. Ele falou, não, mãe, esse livro ali é para pessoas chamada boa. Ele falou, uai, e pessoas se interrogar, uai. E como o homem que sabia o que ele estava a fazer era torto,
E ele que, quando bem a semana, não, nunca te bem arrastado nisso. Seja como for. Mas se mãe manter fiel como adventista mesmo depois de ser filho de ter saído. E assim que devia ser. Diferente de ser mulher e que acompanhar naquelas saídas bem. Nota aquela passagem de baixo, aquele penúltimo agora. Nota a fé dos homens que ele acabar para fazer depois que ele sair da igreja adventista. O Elder Butler, que participou da fatídica reunião naquela noite na igreja de Ostego, escreveu que Ken Wright lhe disse que esperava unir-se aos metodistas, batista ou alguma outra denominação evangélica e continuar a trabalhar no ministério enquanto vivesse. Finalmente, ele escolheu os batistas e, em 5 de março de 1887, ele, sua esposa e sua filha foram aceitos na Igreja Batista de Ostego. No dia 17, deram-lhe uma licença para pregar e então o ordenaram e fizeram dele seu pastor assalariado 2 dias depois. Este arranjo continuou por 1 ano e meio e seus serviços foram encerrados, pois, naquele ano e meio, sua congregação caiu de 200 para 25 e ele foi obrigado a renunciar ao seu pastorado, o que fez há 5 ou 6 meses. Havia apenas 25 presentes para ouvir o seu sermão de despedida. É interessante o que Satanás está a fazer com o povo. A poder te oferecer, porque Ken Wright, um dos escusas é que atraí-lo, era desejo de grandeza. Teve uma altura que ele vai pregar numa igreja que era adventista. Enquanto ele era adventista, cerca de 3.000 pessoas estavam lá. Quando ele saiu na porta, as pessoas ficaram a elogiar, nunca uma vez era mal assim. Óbvio, para luz que ele tinha. Homens de outras igrejas que ele tinha. Aquele companheiro de seu e que vai com ele aquela noite, quando eu sei que andava para casa, ele falou que Ken Wright falou, se não fosse por causa da mensagem da nossa igreja, não estava a tornar um grande homem. Os homens falaram, é exatamente essa mensagem que você de boca em que é. Dia que vou abandonar essa mensagem, vou debaixo para trás lá, onde é que a mensagem vai encontrar? Que é exatamente o que aconteceu. Aliás, nas últimas passagens que nós também lê, é exatamente os homens lê. Mas antes, vou notar isso. Para Satanás oferecer ideia, possibilidade que você vai ser aceito em outra igreja, que você vai ser engrandecido. E contudo, para durar apenas 1 ano e meio. Agora, não parar, acabou ainda. Não vai concluir aquela passagem de Canadá, aquele último. No bom caso, o que pode ser? Que Satanás te oferecer, que é para abandonar a verdade, para abandonar Cristo. Que às vezes vou poder bar e gozar de seja o que for que Satanás te oferecer. E de repente, os olhos te abrir, é uma tremenda frustração. Ele quer compensar. Pode bem ficar raiva e agora é tarde demais. É assim que Satanás está a fazer com pessoas. Ele te oferecer ideia de prosperidade, que você vai ser feliz, que coisa te vai ficar melhor, mas nunca cai assim. Never. Never. Olha aquela última passagem. Esse é o homem que foi bastante próximo dele. E nota, é triste as últimas passagens. Ele falou o seguinte. Finalmente, quando ele veio ao escritório da Review and Arrow, onde eu trabalhava na época, para se despedir antes de voltar para sua casa em Michigan, voltamos para um depósito escuro, sozinhos para conversar. E passamos muito tempo lá nessa última visita pessoal, falando de coração para coração. Lembrei-lhe do que eu lhe dissera anos antes em Chicago, e ele admitiu francamente que o que eu previa havia acontecido.
e que ele desejava que o passado pudesse ser apagado e que ele estivesse de volta ao nosso trabalho, exatamente como estava no passado. No início, antes que qualquer pensamento ruinoso para si mesmo tivesse entrado em seu coração, tentei fazê-lo dizer aos obreiros ali reunidos exatamente o que ele havia me dito, assegurando-lhe que eles ficariam felizes em perdoar e recebê-lo de volta com total confiança. Eu nunca ouvi ninguém chorar e gemer em tão profunda contrição como aquele que uma vez foi uma luz liderante em nossa mensagem. Foi de partir o coração até mesmo de ouvi-lo. Ele disse que gostaria de poder voltar ao redil como eu sugeri, mas depois de longos gemidos e choros de partir o coração, disse: eu ficaria feliz em voltar, mas não posso. É tarde demais. Fui para sempre. Fui para sempre, enquanto chorava no meu ombro. Ele me agradeceu por tudo o que eu tentei fazer para salvá-lo daquela hora triste. Ele disse: meu amigo, faça o que fizer, nunca lute contra a mensagem. Olha, um último verso na Bíblia, na 1 de Coríntios, capítulo 10. Primeiro de Coríntios, capítulo 10. Verso 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Amém. Vou inclinar a cabeça por um momento de reflexão. Vou acabar de testemunhar um homem que peca contra o Espírito Santo. Ele brinca tanto com oportunidades que Deus dá, que chega a um ponto. Ele quer conseguir voltar mais. Mesmo de chorar amargamente. Tal como Judas. Mas impossibilidade de fazê-lo. O Espírito de Deus tinha ele abandonado. Certamente vou te desejar tal experiência. Tem alguma coisa na boa vida que pode te alimentar, algum pecado é que tem criado até, se vou observar bem, ele tem criado, ele tem ganhado força na boa. Cada dia te fica mais difícil vou abandoná-lo. Tem alguma coisa assim? Boca de aprender a experiência de Ken Wright. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a alma? De que vale um momento de satisfação, de prazer, e depois agora a frustração que ele te trazia para te perder a boa alma? Cozer que qualquer coisa que vou poder beneficiar nesse mundo comparado com a presença de Deus no céu para sempre. Vou ter um tremendo privilégio em fazer parte da Igreja Remanescente. Valorizar esse privilégio. Tal como ele falou ali nos últimos conselhos, que vou brigar contra a mensagem é perigoso. Don't do it.
pessoas que te exaltasses livros que te procurar derrubar a igreja adventista até hoje. Isto que eu te falava das passagens que não considero ali. Isto que eu te falava de ser miséria. E tem mais pior do que esse. Ele perde a casa, ele tinha lugar para ficar. Eles dão um basement na igreja batista, que era para ele ficar nos últimos anos. Já ele que era pastor. Alguns adventistas continuaram a convidá-lo, que era para ele atender serviços, conferências. E teve um calbaio. Num sábado, ele passou um sábado com os irmãos, ele estava contente na sua presença. Eles conversaram até a noite. Noite, ele volta para casa, nas caspas, basement, da igreja batista. Estava escuro. Eles dá trabalho lá, ele que sabia que eles tinham dado trabalho, eles tiraram aquela escada que estava conectada basement com bem para a rua. Quando ele abriu a porta, que tinha escada no escuro, ele caiu lá de baixo. Eles bautiaram no domingo de manhã. Ele sobreviveu, mas esteve que cortar-lhe uma perna. E quando pensa naquilo, é como se Satanás estava a castigá-lo por ter visitado a igreja adventista. Aconteceu aquele sábado de noite, quando ele vem de casa. Mas mesmo naquela condição lá, naqueles últimos anos, com perna, ela que tinha perna, pelo menos corta-lhe na cadeira de roda, que escreveu esse livro contra Ellen White. Ele continuou a resistir. E o demônio estava a fazer com ele o que escreve. É como se no fundo tinha algo que queria fazer, mas você tem escolha. You're going to do it. Tal como Saul, maneira que demônios passaram a usar. Você quer aquela experiência lá. Pecado que te compensar. Desviar de Deus, vá para caminhos que é contra a sua vontade, só também trazer destruição. Talvez já veja pelos antes. Dado a situação que você está a viver. Semana passada, talvez você estava na mesma condição. Pecado. Semana atrás, um mês, talvez um ano. E boca fazer decisão até agora. Boca te bem parar. You're not going to stop. Boca te bem continuar na vida de pecado. Boca querer abandonar. E contudo, você continuar bem igreja, modelo. Pai, nós Deus é que está no céu. Podia concluir as últimas palavras, se acaso alguém que queria abandonar pecado. Mas não te pedem para concluir na mente desses que ouvias apelo. Se acaso realmente tem coisas que não queria abandonar. Senhor mesmo, dá-nos um discernimento de qualquer resultado. Na nossa situação pessoal. Te pedem em nome do Senhor Jesus Cristo,